Como o dono do carro costumava assistir frequentemente a corridas de carros de alto desempenho e, nas horas vagas, usava seu carro para puxar 10 toneladas de carga praticando arrancadas, ele acabou danificando o volante do motor antes do tempo, sem sequer conseguir dominar a técnica. Como se trata de um carro importado de mais de 10 anos, as peças do volante do motor já haviam saído de produção. Após muita pesquisa, o dono do carro encontrou uma oficina especializada em reparos à moda antiga. O mecânico da oficina disse que poderia consertar essa peça seriamente danificada por apenas 20 rúpias. Após uma inspeção inicial, ele rapidamente elaborou um plano de reparo. Primeiro, ele fixou o volante do motor na janela da máquina e usou um mandril de 3 garras para centralizá-lo. Em seguida, o mecânico usou um torno para usinar o furo interno do volante danificado, garantindo que todas as áreas comprometidas fossem totalmente reparadas. Como o volante precisa suportar um torque enorme, ele também cortou roscas precisas dentro do volante para garantir uma junção firme. Depois, ele pegou um disco de ferro do tamanho adequado e continuou a usinagem para adaptar-se às dimensões e formato do volante. Ele escolheu a técnica de inserção com rosca ao invés da soldagem, pois o volante é feito de ferro fundido, um material propenso a rachaduras quando soldado, e a inserção roscada oferece resistência e confiabilidade suficientes. Como o volante ainda precisaria abrigar um rolamento, foi necessário furar o local do rolamento com brocas de diferentes tamanhos para garantir perfurações precisas no eixo. Para aumentar a precisão dos furos, ele utilizou uma ferramenta especial para refinar as paredes internas, garantindo uma superfície lisa. Após a usinagem, ele mediu cuidadosamente com um paquímetro, e só quando o diâmetro do furo estava dentro dos padrões, a etapa foi considerada concluída. Em seguida, o mecânico criou roscas na parte externa da peça de ferro para que ela se encaixasse perfeitamente nas roscas previamente restauradas do volante. Todo o processo exigiu precisão e alto nível técnico para garantir que a peça reparada suportasse as exigências do uso diário. Depois, ele começou a trabalhar nos furos para os parafusos no centro do volante. Com o paquímetro, fez medições detalhadas dos furos no virabrequim, garantindo que os novos furos no volante estivessem perfeitamente alinhados. Os furos foram replicados na peça de ferro com base em medições anteriores. Primeiro, ele usinou uma ranhura circular que marcava os centros de cada furo. Em seguida, traçou linhas transversais para determinar a posição exata de cada parafuso. Com tudo marcado, ele usou um punção para fazer pequenos pontos de guia para os furos. Usando uma broca pequena, iniciou o furo para garantir precisão e reduzir a resistência. Embora esse método fosse mais lento, ele evitava qualquer erro de posicionamento ou diâmetro dos furos, garantindo que tudo encaixasse corretamente na montagem. Com os furos prontos, ele acoplou a peça de ferro ao volante. Como o tubo de ferro servia apenas de suporte, ele também foi usinado para se adequar. Em seguida, ele fez um acabamento fino na superfície da peça reparada para garantir um encaixe perfeito com o volante e sem danificar sua estrutura. Como os furos para os parafusos no volante eram grandes, os furos feitos anteriormente serviam apenas como guia. A próxima etapa foi alargá-los. Após isso, o mecânico fixou a estrutura usando pinos de interferência, abrindo 2 pequenos furos nas extremidades do volante, para garantir um encaixe firme e evitar afrouxamento em rotações altas. Comparado ao método tradicional com parafusos, o uso de pinos foi mais rápido e resistente. Além disso, o mecânico notou uma grande rachadura na superfície do volante, o que, além de feio, poderia desgastar prematuramente as palhetas da embreagem. Ele então utilizou uma retífica para preparar a superfície para a soldagem. Após a solda, a área foi novamente retificada para nivelar a superfície e permitir novo acabamento. Depois, levou a peça para o torno para fazer o acabamento final. Durante o processo, ajustou constantemente a posição da ferramenta para controlar a profundidade do corte, garantindo um acabamento liso e preciso. Ao final, ele trocou a ferramenta para nivelar o centro do volante, criando uma superfície plana. Por fim, esse volante anteriormente muito danificado foi completamente restaurado, não apenas funcionalmente, mas com um visual renovado. É impressionante a habilidade do mecânico paquistanês. Se fosse dar uma nota de 0 a 10 para a técnica dele, quanto você daria?